Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. É comum que, antes de fazer uma prova que envolva a produção de redação, seja ela dissertativa, argumentativa ou não, muitos alunos tenham dificuldades. Entender como se preparar para a redação é imprescindível para ter uma boa nota e não zerar nessa área, muito importante no Enem. Por exemplo, para se ter uma ideia da dificuldade de alguns alunos com a redação, na edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 22 participantes tiraram nota 1000, mas quase 96 mil zeraram, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. O número de redações zeradas corresponde a cerca de 4,31% do total. Uma das razões para que isso aconteça é a fuga do tema. Para evitar que isso aconteça com você, existem algumas ações que podem ser tomadas. Neste texto, iremos trazer algumas dicas de como escrever bem com ações que podem ser feitas antes do dia da prova. Acompanhe. Como se preparar para a redação? A escrita perfeita é construída antes de elaborar o texto. É necessário desenvolver alguns hábitos antes de chegar a uma redação perfeita, como, por exemplo, ter o costume de ler, variar o tipo de conteúdo lido, além de praticar a escrita. Ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo também é essencial não só para desenvolver a capacidade de desenvolver textos, mas também para contextualizar fatos atuais com acontecimentos históricos. Um dos cuidados mais importantes que o aluno precisa tomar diz respeito a zerar a redação. Isso, certamente, é um pesadelo para quem está prestando o vestibular ou um concurso. Além de não fugir ao tema proposto, o aluno deve também seguir o gênero textual, não assinar ou identificar a prova e cumprir uma extensão de linhas. Geralmente, o tamanho é de, no mínimo, 7 linhas originais. Também é proibido usar palavras de baixo calão, com caligrafia ilegível ou mencionar frases racistas ou homofóbicas. Vamos conhecer mais algumas dicas de como se preparar para a redação. A importância da leitura para a redação. Quem tem o hábito de ler diariamente desenvolve um repertório de vocabulário muito maior, além de estimular as áreas da compreensão e interpretação de texto. Além de fazer leituras diárias, é recomendável fazer anotações durante a leitura, destacando pontos chaves para entender o contexto, além de mensagens que chamem a atenção. Outra vantagem da leitura para a construção de redações nota 1000 é a diversificação da leitura, garantindo um repertório muito mais vasto e abrindo novas possibilidades. Variar gêneros literários e assuntos expande o seu vocabulário e você aplica isso no texto. Melhore a interpretação de textos. Exercitar a interpretação de textos impacta diretamente na escrita, especialmente na compreensão do tema e da proposta pedida na redação. Um bom exercício para aprimorar a interpretação de textos é resolver questões antigas do Enem, entendendo a estrutura do exame e o que pode melhorar seu desempenho na escrita. Prática de escrita regular. Ninguém aprende a escrever bem e produzir uma redação perfeita do dia para a noite. É preciso praticar a escrita de forma regular, errando e aprendendo constantemente. Vale entender qual é o tipo de redação pedido no exame, qual é a melhor forma de desenvolver o texto, como usar as informações da melhor forma e o que não fazer ao produzir uma redação. Análise de textos exemplares. Você pode, ainda, ler algumas redações nota 1000 do Enem e de vestibulares para se inspirar. São muitos os exemplos de textos modelos que servem como base para estudar. Uma dica é, além de compreender a estrutura de uma boa redação, entender como esses conceitos são aplicados na prática. Procure desmembrar o texto e entender como ele foi organizado, desde a introdução até a conclusão. Depois, treine para fazer isso sozinho. Citações e referências. Citações e referências são sempre bem-vindas em redações, especialmente no Enem. Entretanto,
é preciso que haja coerência e que essas citações sejam verdadeiras, é claro. Vale conhecer frases de filósofos, pensadores e personagens históricos para aplicá-las à redação, dependendo do tema apresentado. Essas referências trazem mais credibilidade ao texto e enriquecem o conteúdo, mostrando que o candidato tem bom repertório e conhecimento. Realizar simulados e prática constante. É muito recomendável que o candidato faça simulados para entender a estrutura da redação, o que funciona e o que é melhor evitar. Assim, é possível ganhar confiança e entender pontos fortes e fracos. Uma dica é investir nos simulados do Enem, que trazem gabarito com todas as respostas e análise do conteúdo. Pratique a cronometragem se estiver se preparando para uma prova com limite de tempo. Pratique escrever ensaios dentro desse limite. Isso ajudará a melhorar sua capacidade de gerenciar o tempo eficazmente durante a prova. Comece por definir um limite de tempo realista, semelhante ao que você encontrará na prova. Em seguida, escolha um tópico ou uma pergunta para escrever um ensaio sobre ele. Durante o processo de escrita, concentre-se em manter-se dentro do limite de tempo estabelecido. Isso não apenas ajuda a desenvolver a habilidade de gerenciar o tempo sob pressão, mas também a priorizar as partes mais essenciais da redação, como a estrutura, argumentação e clareza. Após a conclusão do ensaio, reserve um tempo para revisar e editar, garantindo que ele esteja bem polido dentro do prazo. A prática regular de escrever sob cronometragem irá aprimorar suas habilidades de organização, concisão e eficácia, tornando mais preparado para enfrentar com confiança qualquer prova de redação. Amplie seu repertório e explore diferentes estilos de escrita, como narrativa, descritiva, argumentativa, etc. Quanto mais versátil você for, mais preparado estará para diferentes tipos de provas de redação. Pedir feedback e avaliação. Feedback são muito valiosos e podem ajudar muito no caminho para uma redação perfeita. Peça sempre o retorno de professores e colegas a respeito das redações. Vale entender seus pontos fortes e fracos, buscando sempre melhorar e corrigir para chegar a um texto nota 1000. Confiança em si mesmo. Acredite em suas habilidades de escrita. A confiança desempenha um papel crucial no seu desempenho. Mantenha uma atitude positiva e acredite que você pode alcançar o sucesso. Para ver mais dicas sobre como se preparar para a redação, veja o vídeo do canal Professor Noslen. Como vimos, aprimorar suas habilidades de escrita, textos e argumentação é um processo contínuo que requer dedicação e prática regular. No entanto, as recompensas desse esforço são imensas, especialmente quando se trata de alcançar um desempenho excepcional em uma prova de redação. Lembre-se de que a melhoria gradual é a chave. Não espere se tornar um escritor excepcional da noite para o dia. Com dedicação, paciência e a incorporação consistente dessas dicas em sua rotina de estudos, você estará bem preparado para obter um desempenho excelente na redação e, mais importante ainda, para se tornar um comunicador eficaz ao longo da vida.